4 tópicos de arquivologia que despencam em prova, rápidos e fáceis para você não ficar perdendo tempo com essa matéria. Arquivologia é muito fácil, cara. Você tem outras matérias mais importantes para se preocupar no teu concurso. Beleza? Vem aqui comigo e acompanhe. Olha só, não são só 4 tópicos, eu também responderei 4 questões para provar para você que isso daqui é muito fácil. Cara, na arquivologia você precisa saber como primeiro e principal conceito de documento. Não tem jeito, cara. Você vai ter que decorar isso, goste você ou não. Decora para mim que documento na arquivologia não é nada mais, nada menos do que um suporte, e eu tô cansado de falar isso, mais uma informação. Então, se te perguntar, você pode dizer que é qualquer tipo de suporte, por mais ridículo que seja. Pode ser uma pedra, pode ser uma parede, pode ser um papel, pode ser qualquer coisa adicionado de uma informação, e também é qualquer tipo de informação, cara. Qualquer informação em qualquer suporte na arquivologia é um documento, e é exatamente assim que cai. Você tem que saber que, como conceitos iniciais, a gente tem sempre a diferença entre arquivo e biblioteca. Você que já está estudando um pouquinho a mais, sabe que pode ter biblioteca e museu, mas é a mesma coisa, cara. Sempre as questões colocam de um lado arquivo e de outro biblioteca. O sentido de arquivo na biblioteca é um pouquinho mais orgânico, ou seja, é um pouquinho mais administrativo e funcional. É um pouquinho mais no sentido de trabalho, é um pouquinho mais no sentido de criação, de produção, de acumulação. Já a biblioteca não, meu irmão. Na biblioteca aqui, ó, é tudo igual. Na biblioteca você tem um livro de romance, um livro de aventura, um livro de terror. São livros, cara, que não se relacionam entre si, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um livro do Harry Potter que não tem nada a ver com o livro do Game of Thrones. Não tem nada a ver. É por isso que caiu uma questão que antes parecia ser difícil, mas com esse pouquinho de tempo você já acerta. Olha só, no arquivo, com isso que eu acabei de te falar, arquivos, os documentos do arquivo, eles têm vínculo arquivístico. Então, se cair para você, coloca que tá certo que na biblioteca a relação dos documentos, elas não têm vínculo arquivístico. No arquivo, a relação, a dependência de um documento com o outro tem de fato essa organicidade, esse vínculo arquivístico entre os documentos. Um documento lá do RH tem relação com o documento da produção final. Os documentos, eles relacionam entre si. É aí que a gente cai nos princípios. Peraí, você está falando de organicidade, então organicidade é um princípio? E eu vou dizer, isso é opinião minha, que o princípio da organicidade é o principal princípio que a gente tem na arquivologia, só porque ele mais cai. Só por causa disso. Você tem que entender que os arquivos, que eu já te disse que tem essa relação de administrativo, de funcional, eles refletem a estrutura e as funções da organização em suas relações internas e externas. Eu vou repetir porque esse é o conceito e é exatamente assim que cai. O arquivo, com base no princípio da organicidade, ele reflete a estrutura, as funções e as atividades da organização em suas relações internas e externas. É bonito? Não, não é bonito. O que é bonito é o princípio da proveniência, meu irmão. E é bonito porque você não pode confundir proveniência com pertinência. São palavras parecidas, mas conceitos diferentes. A proveniência, ela também é chamada de princípio de respeito aos fundos. Ou seja, você não pode misturar documentos de entidades diferentes. Em outras palavras, para você não ficar viajando, você não pode misturar fundos de entidades diferentes. Os documentos que você tem na sua casa, você guarda junto com os documentos que você tem na sua casa. Não pode misturar os documentos da sua casa com os documentos da igreja. Você não pode misturar os documentos da Receita Federal com os documentos do Ministério Público Federal. São documentos de entidades diferentes. Peraí, professor, você disse para eu não confundir proveniência com pertinência. E o que é pertinência? Fácil demais. 2 características para você fazer uma tatuagem. Na pertinência, de um lado, você leva em conta o assunto do documento
e de outro ela não é mais utilizada na arquivologia. Ah, se ela não é mais utilizada, então não cai. Cai. É só você dizer que ela leva em conta como sua característica o assunto do documento. Matou, continuei. Olha só, um dos tópicos que despencam em prova é o ciclo vital dos documentos de arquivo, que você também pode chamar de teoria das 3 idades documentais, que você também pode explicar essa teoria, que na verdade não é um sinônimo, é uma explicação, como teoria dos valores, cara. Mas como assim valores? Na verdade, você tem 3 idades e 2 valores, e os valores explicam os motivos de existirem as idades. Não estou entendendo nada, vai entender. Olha só, em idades nós temos a idade corrente, ou primeira idade documental, idade intermediária, segunda idade documental e idade permanente, nem preciso completar que você já mata, terceira idade documental. Na idade corrente, a gente tem um valor primário. Na idade corrente, que primeira idade documental, nós temos um valor primário, ou seja, primeira idade documental, valor primário. E agora vai comigo. Idade intermediária, segunda idade documental, valor primário, bonitão. Errou, né? Não é segunda idade documental, valor secundário. Não faça isso, cara. Pera aí, professor. São idades diferentes, valores iguais, por que não é o mesmo nome? Esse negócio não faz sentido. É porque assim, ó, não é só valor primário, meu irmão. Esse valor primário da idade corrente, ele é um valor primário elevado, e isso tem um significado. É valor primário elevado pela frequência de uso. Ou seja, se tem muito valor, eu utilizo muito. E agora você acerta. A idade intermediária não é só valor primário, é um valor primário diminuído. Então, se tem pouco valor, eu utilizo pouco. Matou. Aí a idade permanente, agora sim, a gente tem valor secundário. Então é o que eu te disse, nós temos 3 idades e 2 valores. E os valores explicam o motivo de cada idade. No valor secundário, entenda que aqui, ó, a gente não tem frequência de uso. Lá em cima, frequência de uso elevada, valor primário elevado. Aqui, segunda idade documental, valor primário, mas é diminuído, porque eu utilizo menos. E aqui nem tem frequência de uso, nem tem documentos de caráter administrativo. Continuei, gestão de documentos de arquivo. Você precisa saber que essas são as fases da gestão de documentos de arquivo. Mas antes de eu falar das fases, deixa eu te falar da literalidade de lei. Se cair para você, cara, coloca que tá certo, que a gestão de documentos de arquivo, ela é utilizada somente na fase corrente e na fase intermediária. Ou seja, nós temos somente gestão de documentos na primeira e na segunda idade documental. Matou. Você tem que saber que a gestão de documentos de arquivo, como suas 3 fases resumidas, porque tem um ciclo completo, não precisa saber agora. Nós temos a fase de produção, a fase de uso, ou também chamada de utilização, e a fase de avaliação e destinação. Principais características: é na fase de uso. É na fase de uso que você vai encontrar o protocolo, cara. Isso daqui é um decoreba, protocolo. Isso aqui é um decoreba que cai demais em prova. É na fase de utilização que você vai encontrar o protocolo. E se você subir aqui para a teoria das 3 idades, é na fase corrente que você encontra o protocolo. É por isso que você chama o protocolo disso daqui que você está lendo. Por que o protocolo é isso daqui? Porque em se tratando de teoria das 3 idades documentais, a gente encontra o protocolo na idade corrente. E em se tratando de gestão de documentos de arquivos, a gente encontra o protocolo na utilização. Então vem responder a questão, que eu vou te provar que isso é mamão com açúcar. Beleza? Deu para entender perfeitamente tudo que eu passei? Tenho certeza que deu. Então vem cá comigo. Olha só. Primeira questãozinha para você. Os documentos de arquivo podem ser aqueles acumulados por uma pessoa física
qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza deles. Mamão, cara, não tem como errar esse negócio. Eu acabei de falar para você que um documento de arquivo na arquivologia é um suporte, ou seja, qualquer tipo de suporte adicionado de uma informação e também qualquer tipo de informação, cara. É uma pessoa física ou jurídica, tanto faz, que produzindo um documento com um suporte mais uma informação, de fato, é um documento. Os documentos de arquivo podem ser aqueles acumulados por uma pessoa física, qualquer que seja o suporte mais uma informação ou a natureza deles. Beleza? Questão correta. Continuei. A respeito de princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item a seguir. O vínculo arquivístico, um dos elementos principais para a distinção entre arquivo, biblioteca e museu, é o interrelacionamento existente entre os documentos acumulados pela atividade da organização. É isso aqui que eu tô te falando, meu irmão. Olha só, a organicidade que tem característica este vínculo arquivístico, onde o arquivo, eles têm este interrelacionamento, onde um arquivo relaciona-se com o outro. Agora, na biblioteca não, deixa eu apagar aqui para você não se confundir. Na biblioteca não existe esse interrelacionamento, os arquivos eles são todos iguais. É por isso que, de fato, no arquivo a gente tem esse vínculo arquivístico entre todos os setores da organização, onde não acontece na biblioteca. Um arquivo de história não tem nada a ver com um arquivo de romance, beleza? Então, essa questão, o vínculo arquivístico, um dos elementos principais para a distinção entre arquivo, biblioteca e museu é o interrelacionamento existente entre os documentos acumulados pela mesma atividade da organização. Questão correta. O arquivo intermediário armazena, por determinado intervalo de tempo, documentos que ainda podem ser solicitados pelas unidades organizacionais que o acumularem. Você tem que saber, meu irmão, da idade intermediária, que ela, na verdade, é chamada de idade da destinação. Ou seja, cara, se esse arquivo, se ele chegar na idade intermediária, ele vai nascer aqui, ó, na corrente. Se ele chegar na intermediária, e é isso mesmo que você está ouvindo, se ele chegar, porque ele não precisa chegar. Essa idade intermediária, ela não é obrigatória. Você pode pular da corrente para permanente. Ela é a idade da destinação, que o arquivo vai chegar ali e ele vai ter uma destinação, seja a idade permanente, que aí a gente chama de recolhimento, seja a eliminação. E a gente tem que saber que se ele chegar aqui, ele vai ficar por um tempo determinado. Ele vai ficar, como diz a questão aqui, ó, ele vai ficar por esse determinado intervalo de tempo. Porque chegou, ou a gente elimina ou a gente recolhe. Documentos que ainda podem ser solicitados, isso mesmo, ainda podem ser solicitados. Essa ideia de que a gente não tem grande frequência de uso. Por quê? Por conta do valor primário diminuído. Então isso daqui de fato, cara, tá certo que eles podem ser solicitados por determinado intervalo de tempo, tá? Com relação aos procedimentos de arquivologia, julgue o item. A gestão documental é o ramo do arquivo documental responsável somente pela administração de documentos na fase corrente. Meu irmão, é literalidade de lei. A gestão documental, ela vai estar na idade corrente e na idade intermediária. Isso é literalidade de lei, cara. Não é só na idade corrente, como está dizendo a questão. Somente na idade corrente, o rabo dessa questão, cara, é tanto na idade corrente quanto na idade intermediária. Questão, portanto, errada. Um resumão para você de arquivologia, meu irmão. Tô te ajudando, tô te passando um resumão aqui, me ajuda também, compartilha, comenta aí, fala se você gostou. Se você não gostou também pode falar, não tem frescura nenhuma. Tamo junto e fica com Deus.